Olá, no Espaço Aberto de hoje nós vamos conversar sobre o coronavírus e a forma como o mundo e também, claro, a nossa aldeia se preocupa com esse vírus. O médico do Hospital São Francisco de Bauru, do Hospital São Lucas de Lins e Amaral Carvalho de Jaú, João Paulo Poli, infectologista, está conosco. Muito obrigado por ter vindo à rádio e à TV Câmara. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Ia começar pelo lado da questão da origem. Há muita preocupação já de cara, porque quando aparece esse tipo de doença ou de ameaça em escala, as pessoas começam a utilizar desinformação muito no dia a dia. E as vedetes nesse momento da desinformação talvez sejam o morcego e a cobra, para a gente poder inserir isso, já atrair a atenção das pessoas para esses cuidados. Então, são hipóteses, na verdade. São teorias, não se tem certeza ainda, isso não está comprovado, que o vírus ele tenha migrado dos morcegos e serpentes ou de qual animal silvestre para o ser humano. O que se sabe, o que se tem ideia, é que talvez a prima infecção, ou seja, a primeira infecção do animal para o ser humano, tenha ocorrido no mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Neste caso, o que é importante a gente começar do ponto de vista do que o senhor estuda no dia a dia e daquilo que se transforma em epidemia depois, ou por vírus ou bactéria, que nós estamos falando de vírus, claro, do contato humano com algumas formas de relação, por exemplo, com esses animais, que eventualmente podem depois explicar o que a gente está fazendo de errado. Então, a gente sempre tem que evitar o contato com animais silvestres de toda a natureza. No Brasil, a gente tem ainda uma legislação bem definida contra a caça, né? Isso talvez tenha aí um impacto em evitar esse contato tão próximo com os animais silvestres, com o preparo, com a alimentação. Mas na China, a cultura de se alimentar com alguns animais silvestres é impactante, ou seja, é uma coisa cultural. Inclusive vivos, né? Vivos, alguns vivos. Então, eles têm realmente esse hábito de ter uma alimentação um pouco mais exótica, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de preconceito, é a cultura deles, mas a se alimentar de morcego, alimentar de serpente, alimentar de vários animais do mar vivos. Então, isso tem um impacto no risco de passagem desses agentes virais, de transmissão do animal para o ser humano, porque o contato íntimo com o animal é muito maior na China do que, por exemplo, no Brasil. Em alguns casos de doenças por vírus, não precisa necessariamente você ter contato com sangue, por exemplo. Você tem outras formas eventuais de possíveis transmissão. Não estamos falando no coronavírus, porque está em estudo, mas para usar isso como referência de que essa relação que o senhor está falando com o preocupante talvez seja o ponto matriz aí para ser verificado pelo ser humano? Sim. Primeiro a gente precisa determinar exatamente a forma de contágio. Precisa determinar, ainda está se determinando isso, tá? Ou seja, ainda se considera que a forma de contágio são gotículas, ou seja, perdigotos, né, gotículas, e secreções da pessoa infectada, ou seja, secreção respiratória, de nariz, de garganta, de escarro, que essas são as principais formas de contágio. Está se estudando ainda se micropartículas no ar, que são aerossóis, também contagiam, como tipo tuberculose, semelhante ao sarampo, a tuberculose. A gente definindo melhor isso, a gente consegue implementar as medidas de bloqueio, tá? Eu vou voltar para os animais para a gente poder prosseguir no raciocínio, porque aí, como a gente viu, a gente tem que usar as redes sociais no sentido positivo da informação, ainda que seja a partir da desinformação, porque apareceram vídeos e fotos das pessoas comendo. O que o senhor está falando aqui é que para a informação básica elementar, mas bastante necessária e fundamental. O vírus não sobrevive a altas temperaturas, em cozimento, por exemplo. O vírus, ele é inativado a temperatura de fervura, cozimento, né? Tem inativação. Então, assim, a preocupação de manipular
esse animal vivo ou manipular a carcaça dele in natura, antes do cozimento ou da fritura ou de assar, né, é que aumenta o risco de adquirir. Isso é bem conhecido, é bem estabelecido, por exemplo, no caso do ebola, né, na África, com o hábito de algumas regiões terem o hábito de consumir carne de macaco. Então, por exemplo, isso foi considerado um fator decisivo na epidemia de ebola. Tá? E isso já aconteceu em relação às zoonoses, né, que tem essa transmissão do animal para o homem. Tá. Então, contato animal-homem tem uma relação importante na medicina e na ciência em vários pontos. Muito importante, porque várias doenças infecto-contagiosas são zoonoses. As zoonoses são aquelas que se transmitem do animal para o ser humano e esses agentes circulam entre os dois, né? Então, do ponto de vista da medicina, da infectologia, que é a área de especialidade do senhor, tem um movimento agora que gera um pouco de pânico e também um pouco de reações negativas, de segregação, isolamento, que são necessárias do ponto de vista de contenção, mas não é um ataque ainda à causa, à origem, né? Infelizmente, é um bem necessário nesse momento. Por quê? Porque o momento é muito tenso. É um quadro emergencial. A OMS já está declarando estado de emergência global, né, com uma possível evolução para uma epidemia global, tá? Seria uma pandemia do vírus, né? Então, os infectologistas, as organizações de saúde mundiais, elas têm que implementar medidas mais radicais, de bloqueio imediato. Ou seja, primeiro você bloqueia, depois você vai estudando cada caso. Então, assim, nesse momento parece uma certa, infelizmente, assim, muito rigor nos aeroportos. Nos próprios aeroportos brasileiros já tem um sistema de bloqueio que a Anvisa implementou uma norma técnica do Ministério da Saúde. Então, os casos suspeitos, infelizmente, eles devem ser isolados num serviço de saúde. Para a questão de comparativa da multiplicação disso, já que o senhor citou o ebola na África, temos um dado talvez fundamental para mencionar, embora aparentemente óbvio. No caso da África, embora com população também estão em regiões específicas, em alguns casos inóspitos, diferentemente da China bastante populosa, em escala de mais de R$ 1 milhão só na região de Wuhan, sem deixar de lembrar que nós estamos falando de um país que é um continente praticamente, do ponto de vista geográfico, com mais de 1 bilhão de bola de pessoas. Então, infelizmente, na China, o aglomerado populacional é visível, ou seja, são muitas pessoas concentradas num ambiente muito pequeno. Então, o que acontece? Esses vírus que têm transmissão de contato ou respiratória, eles disseminam rapidamente. Então, às vezes, uma coisa é você ter uma pessoa que consumiu uma carne de animal silvestre lá no meio, sei lá, de um deserto, de Gobi, na Mongólia, tal. Ele vai lá, ele adquire um vírus e morre ali. Ele não consegue fazer a cadeia de transmissão. Outra coisa é a pessoa adquirir um vírus de animal silvestre num mercado de peixes, frutos do mar e animais vivos de uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Ele adquire isso e ele dissemina para milhares em curto período de tempo. Então, a condição populacional da China é decisiva na cadeia rápida de transmissão. Tá, por isso que é muito difícil, infelizmente, a contenção, como o senhor comentou. É muito difícil para a China conter essa epidemia. As cidades estão sendo colocadas em quarentena, ou seja, Wuhan já está em quarentena, ninguém entra, ninguém sai. Está se estudando colocar a província toda de Hubei, ao qual Wuhan está inserida, em quarentena. Então, a situação é emergencial, por enquanto, emergencial na China. É possível que a gente imagine, apenas como raciocínio mais responsável aqui necessário, de que, em função de todos esses fatores, nós tenhamos, por várias razões, a multiplicação disso em escala, como no nosso país e em outros? Olha, é muito difícil prever.
Tá? Prever o que vai acontecer daqui para frente é muito difícil. Vai depender muito da ação de cada país no bloqueio das suas fronteiras aos casos suspeitos. Por exemplo, tem país que já desenvolveu políticas de bloqueio, um bloqueio agressivo, como a Rússia, por exemplo, bloqueou a fronteira para para chineses. Chineses não podem entrar na Rússia. É uma medida radical. É uma medida que eu considero severa demais, entendeu? No Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, nos aeroportos, já está realizando o bloqueio das pessoas que são casos suspeitos. Ou seja, pessoas que vieram dessas regiões, Wuhan e província de Hubei, com sintomas sugestivos da doença. Tem outros sintomas entrando nele que acabam dificultando nesta fase, o que também causa preocupação, porque são muito parecidos com o de outras doenças. Como no Brasil, a gente, infelizmente, apresenta várias epidemias por agentes locais, né? Por exemplo, dengue. Né? Então, a dengue, ela é assim, no território nacional, ela é disseminada. Por exemplo, Bauru, ano passado, foi a cidade com maior taxa de incidência de dengue no Brasil, com mais de 27 mil, com quase 30 mil casos confirmados. Então, isso se confunde com os sintomas da possível infecção por coronavírus. Então, é uma preocupação maior e tem que... E as entidades públicas de saúde, elas precisam ter um cuidado maior para se definir um caso suspeito ou não. Feitas essas necessárias políticas sanitárias e de verificação, checagem, monitoramento, segregação de casos suspeitos, o que a gente tem do ponto de vista da medicina ou da ciência nesse momento para combater o vírus? Então, neste momento, a gente tem medidas emergenciais apenas. Como é um vírus muito novo, apesar de saber que ele já vem infectando o ser humano há algum tempo, mas essa cepa viral exata, que é o coronavírus CoV 2019N, ou seja, ele é único, né? Se sabe pouco dele. Então, se projeta coisas das outras epidemias de outros coronavírus, como da SARS e da MERS, que aconteceram no Oriente Médio e na própria China. Então, são medidas emergenciais por enquanto, ou seja, isola os pacientes, dão sintomas, medicamentos para os sintomas que eles sentem e, se o caso ficar mais grave, vai para a unidade de terapia intensiva. Ainda não tem um medicamento específico contra o coronavírus e não tem uma vacina específica. Isso está sendo estudado e deve demorar algum tempo para estar disponível. Daquilo que é possível comentar até este momento da profissão do senhor, as pessoas conseguem, com capacidade de imunologia própria, combater? Não. A taxa de letalidade, o que é a taxa de letalidade? É a capacidade que um agente ou uma doença tem de matar. Tá? A taxa de letalidade, se por enquanto, ela se mostra relativamente baixa, em torno de 2,3%. Então, assim, os casos de infecção pelo coronavírus, eles variam desde casos bem leves, casos de sintomas bem tranquilos, resfriado, com febre, com coriza, com uma tosse e tal, a casos mais graves que evoluem com insuficiência respiratória e choque, precisando de UTI. Então, a vantagem que o ser humano tem nesse sentido é que ainda está se demonstrando ser uma doença de mortalidade, de letalidade baixa, mas não tem imunidade natural a ela. Além de todos esses cuidados que a gente está comentando, fazendo a circunferência ao longo dos nossos hábitos, né, com um vírus dessa natureza, ia comentar aqui apenas como reflexão, se tem peso nisso do ponto de vista do nosso comportamento cultural a esses tipos de incidências. Por exemplo, a gripe suína veio, foi colocado com certo alarmismo natural e preocupação, como é a fase do coronavírus agora. O chikungunya nosso aqui, a gente já teve muito mais preocupação, outra. Casos específicos da febre amarela que voltaram aqui, começaram inclusive alguns a matar macacos, que não resolve o problema, é um absurdo, mas, enfim, o ser humano reage a formas muito diferentes. O que eu estou querendo dizer? A gente
tem também na nossa cultura uma ideia de que, não, daqui a pouco passa, que também pode ser preocupante. A tendência dessas epidemias, realmente, elas tendem a passar. Elas têm fases de efervescência, né? Ou seja, que infectam o maior número de pessoas possíveis pela disseminação rápida e os aglomerados humanos. A escala natural. A escala natural dela é geométrica de infecção, né? E depois isso vai defervescendo, ou seja, vão diminuindo os casos, porque as pessoas ou adquiriram, criaram imunidade contra isso, ou faleceram, e aí o vírus para de circular. O vírus ou o agente, né? Para de circular. Mas não se tem certeza o período que vai durar isso. Então, o período pode ser muito mais longo do que a gente imagina. O próprio caso da gripe H1N1 pandêmica de 2009 foi um período de um inverno todo, continuando até agosto, setembro de 2009, quando ocorreu a defervescência, ou seja, diminuíram os casos. Então, até lá, muita gente morreu. E o vírus também é mutante e pode desenvolver outras cepas, né? O vírus é mutante, cada ano ele tende a sofrer uma mutação, né? Tanto que as vacinas para a gripe, cada ano a vacina é diferente da outra. Então, a gente resolve um caso epidêmico agora, num ano, resolve um surto, uma epidemia, e ela pode regressar de uma outra forma, uma nova cepa viral ou um novo agente infeccioso, resultado de uma mutação dessa disseminação. João Paulo, todos os casos que a gente possa comentar aqui têm cuidados básicos que a gente vive repetindo e que é bom repetir de novo. Sim. Os cuidados básicos, como é um agente que está se mostrando de transmissão respiratória e de contato, os cuidados básicos são que a gente chama de higiene respiratória e higiene das mãos. Ou seja, quando você tiver com algum sintoma respiratório, por exemplo, tosse, espirro, nariz escorrendo, alguma coisa que é coriza, tal, você usar um lenço descartável para tossir, para espirrar. Se você não tiver um lenço descartável na mão, você cobre com o seu braço, ou seja, com o seu cotovelo, a sua boca, para evitar a disseminação de partículas no ar, né? E lavar bastante a mão com água e sabão e usar soluções alcoólicas, como o álcool gel a 70%. A presença em locais públicos evitar de grande aglomeração. Essas são a forma de proteção individual. Okay. A forma de proteção coletiva, se possível, evitar ambientes públicos com elevada aglomeração, sem ventilação, ambientes fechados, tal. Isso é um fator que ajuda a evitar a disseminação dessas doenças, principalmente as virais. Nós conversamos com o médico infectologista João Paulo Poli. Muito obrigado. Se tiver algum complemento, por favor, fique à vontade. Não, eu acho que a gente abordou a sistemática da nova epidemia por coronavírus de uma forma bem abrangente. Só colocar para a população que nesse momento não há nenhuma evidência que o Brasil esteja em uma situação de emergência. Foi levantado o risco, ou seja, colocado um risco internacional para isso, para todo mundo ficar em alerta, mas o Brasil, a gente ainda está numa situação favorável. A gente tem 9 casos suspeitos até agora, né? Nenhum foi confirmado, e as medidas sanitárias, ou seja, de bloqueio pela Anvisa nos aeroportos e portos, etc., já estão sendo tomadas. Ou seja, todo paciente que tem sintomas de febre, tosse, espirro e falta de ar, e viajou e veio da região de Wuhan, da cidade de Wuhan, ou da região ali na província de Hubei, eles já são imediatamente acolhidos nos aeroportos, verificados seus sintomas, seus sinais, aferida sua temperatura, e caso tenha alguma alteração, já são levados a um serviço de saúde e colocados, vamos dizer assim, separados da população. Então, tem medidas de bloqueio bem eficazes, já ativas. Então, o Brasil não deve
provavelmente não vai sofrer com essa epidemia da China. Muito obrigado. O médico João Paulo Poli conversou conosco aqui sobre o coronavírus e a preocupação natural em relação ao vírus e sua disseminação. E a gente está num período de muito calor aqui gravando pela Rádio e TV Câmara, com vento, chuva forte. Aproveita e limpa a calha e olha lá os ralos para jogar um pouco de água sanitária uma vez a cada 10 dias para evitar dengue. E acabe com os criadouros, por favor. Muito obrigado. Obrigado a Carol Garcia, ao Rafael Marobo, que nos acompanhou pela rádio e pela TV Câmara. Até o nosso próximo encontro.